Portanto, nós estamos com mais essa incumbência de estar transmitindo o recado de Deus nesta noite. E, para tanto, nós ainda estamos impactados pela palavra da manhã. Obrigado. Impactados pela palavra da manhã, que foi muito boa, né? Primeiramente, a palavra do Senhor tem que impactar a vida do pregador, né? Para que ele possa, assim, levar ao seu público-alvo. E eu confesso para os irmãos que a palavra que nós trouxemos aqui de manhã, ela vai de encontro a todas as nossas necessidades, né? E eu quero parabenizar o Átila, né, pela direção desse culto, que Deus esteja abençoando o Átila, e também os nossos queridos irmãos, né, que estão iniciando, né, aqui na equipe de louvor, que Deus esteja abençoando vocês. É muito bom ver vocês aqui na frente, né, podendo assim fazer a direção assim da música na nossa igreja, juntamente com o irmão Dalto. Isso nos alegra muito os nossos corações. Que Deus esteja abençoando todos vocês. O Átila dirigiu o culto com toda a maestria e nós ficamos muito felizes com isso, né? Deus te abençoe. Nós estaremos falando sobre um personagem bíblico que ele foi um exemplo de fé e obediência e amor ao Senhor. Esse homem, ele é colocado como um dos patriarcas no Antigo Testamento, patriarca da fé, uma pessoa que, na verdade, serve como exemplo para que possamos, assim, segui-lo, né? E nós vemos o caso de Abraão, né? Abraão foi um grande homem, né? Que, na verdade, ele conheceu ao Senhor e, naquele momento ali, ele passou a exercer a sua fé, exercer a sua obediência, coisa que nós precisamos a cada dia estarmos voltados, exercer obediência ao Senhor, viver em atitude de fé a cada dia e amor ao Senhor, né? Nós vemos que lá no Antigo Testamento, em Gênesis, Deus anima Abraão e ele promete um filho, né? Deus promete um filho para Abraão. E vê a palavra do Senhor a Abraão, e ele já era idoso. Abraão achava que o seu herdeiro viesse ser seu servo Eliezer, né? Ele já entendia que o seu servo seria Eliezer, pois não havia mais nenhuma condições dele ser pai, porque ele já era um homem idoso, a sua esposa era estéril, né? E os irmãos conhecem bem a história de Abraão. E o Senhor disse para ele: não será esse teu herdeiro. Deus mostra para Abraão que Eliezer, o seu servo, não seria o seu herdeiro. O Senhor o conduziu, Abraão, até fora, né, do lado de fora da casa, e mandou ele olhar: olha as estrelas do céu. Irmãos, isso é maravilhoso, né? Mostra aí, então, que deveria estar uma noite muito bonita, né? Um céu totalmente, como se fala por aí, um céu de brigadeiro, né? As estrelas tudo lá, né? E Abraão, ele consegue vislumbrar as estrelas do céu e Deus fala com ele: conte se você pode, né? E Deus promete a ele mais uma vez: a sua descendência será como as estrelas do céu, né? Os seus descendentes. Portanto, Sara era estéril, Abraão já tinha 100 anos, e Sara deu à luz a seu filho Isaque. E Sara diz: Deus me deu motivo de riso, né? E todo o povo que passar estará sorrindo, né? Uma mulher totalmente estéril, né? Tinha o seu órgão reprodutor totalmente ressequido, né? E ela não podia dar à luz, né? E seu esposo já tinha 100 anos. E agora nasce aquele menino bonito, né?
E aquele menino cresce, se torna um rapazinho, e Deus continua falando com Abraão. Portanto, a trajetória da nossa vida... Obrigado, irmã. Muito obrigado. A trajetória de nossa vida, queridos irmãos, é semelhante aos heróis da fé. Aqueles homens eram homens tementes a Deus, eram homens que exerciam a sua fé. Eu costumo falar que a fé não cresce, a fé deve ser exercitada, porque a Bíblia fala que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você estará falando aos montes e eles se erguerão de um lado para o outro. Portanto, esse negócio da gente dizer, eu vou orar para que a minha fé possa aumentar. Portanto, exerça a fé que você tem. Se você tem uma fé e acha que ela é pequena, exerça a fé do jeito que ela é, que você tem no seu coração. E com certeza grandes coisas estarão acontecendo. E nós vemos então que aquele rapaz, aquele garoto, aquela criança tão esperada, né? Já estava numa certa idade e Deus coloca Abraão à prova. Gênesis capítulo 22, versos de 1 a 14, né? Portanto, Abraão entendia que o seu herdeiro seria o seu servo Eliezer, mas na verdade Deus tinha um propósito muito maior para ele, da sua descendência. Aquilo que Deus tem na sua vida não será para ninguém. No início lá nós vemos que Sara tentou ainda até colocar sua serva para ficar com Abraão, coisa que não deu certo. Deus, quando tem a promessa na vida de alguém, é para aquela pessoa. Ainda que o tempo passe, ainda que as coisas ocorram na vida da pessoa, mas o que Deus promete para você, Ele não muda, porque Deus, Ele é imutável. Deus, Ele é aquele que é fiel, e nós devemos sermos fiel a Ele, porque Ele é fiel a cada um de nós. Nós estaremos lendo esse texto, né? Gênesis 22, de 1 a 14, já está colocado ali no Data Show, nós estaremos lendo. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu, estou aqui. E vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaac. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então, Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaac. Pegou uma faca. Daí a pouco o menino disse, pai. Abraão respondeu, que foi, meu filho? Isaac perguntou, Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois Abraão Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Abraão, Abraão, estou aqui, respondeu ele.
Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de o Senhor Deus dará. O Senhor Deus dará o que for preciso. E por isso que até hoje o povo diz: que Deus assim possa nos abençoar. Portanto, nós estamos acostumados com a versão Deus proverá, mas nós gostamos muito dessa versão também, Deus proverá. Portanto, Abraão, nós podemos intitular esta reflexão com uma prova de amor e obediência. Nós vamos orar mais uma vez. Nós te damos graças, ó Deus, pela leitura da sua palavra. Agora, ó Deus, te rogamos que tu, Senhor, esteja falando aos nossos corações. Estamos, ó Deus, dependentes, Senhor, da sua voz aos nossos corações. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, em quem oramos. Amém. Portanto, uma prova de amor e obediência, Portanto, nós podemos ouvir aqui que Abraão ouve a voz de Deus. Portanto, queridos irmãos, nós precisamos de sermos flexíveis à voz de Deus. Como nós podemos ouvir a voz de Deus no ano de 2024, nos dias atuais? Através da leitura da sua palavra, com meditação. Portanto, nós podemos ouvir a voz de Deus nos dias atuais. E Deus tem falado de uma forma tremenda aos nossos corações. Quantas coisas em nossas vidas que precisam ser modificadas, e tudo isso poderá ser modificado através de quando nós ouvimos a voz de Deus. Às vezes, queridos irmãos, nós falamos tanto de uma forma compulsiva e nós não damos tempo para ouvir a voz de Deus. Me faz lembrar o profeta, se não me falha a memória, o profeta Abacuque, O profeta Abacuque, ele dizia, até quando, Senhor, até quando isso, até quando aquilo, Ele ficava cobrando, e teve um momento que Deus falou com ele. E a gente precisa de parar para ouvir a voz de Deus. Precisamos de ler a sua palavra, porque é lá na Escritura Sagrada que Deus fala conosco. Precisamos de buscar o entendimento para entendermos aquilo que estamos lendo, porque o Espírito Santo de Deus trabalha para nos orientar naquilo que estamos lendo, naquilo que estamos fazendo. E Deus fala de uma forma grandiosa. E falou com seu servo Abraão. E Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão se levantou de madrugada, preparou a lenha, levou um jumento, 2 servos, e Isaque foram para o lugar que Deus indicou. Um exemplo aqui de obediência, que não é o caso do profeta Jonas, Enquanto Abraão estava cumprindo aquilo ali que Deus tinha designado para ele, nós observamos que o profeta Fujão, Deus preparou que ele deveria ir para Nínive, pregar o evangelho lá para o povo, e Jonas entrou no navio e foi para Tarsis, E nós vemos aqui que Deus conversou com Abraão, Deus falou com Abraão, mandou ele ir até aquele local, e Abraão levantou cedo. Às vezes a gente se sente tão cansado para chegar na igreja, pela manhã, para a escola dominical, E nós vemos que Abraão estava diante de um quadro tão difícil na vida dele, uma criança que ele tinha pedido a Deus, que ele já nem acreditava mais, ele achava que o seu herdeiro seria o seu servo Eliezer. E Deus fala para ele:
o seu herdeiro nascerá de você. Nascerá de você e de sua esposa. Portanto, irmãos, existe alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Antigamente, os corais das igrejas, né, cantava, nada é impossível né? Se em Deus afeto tens, né? Nos faz lembrar, né? Nos traz saudade, um pouco de nostalgia. Portanto, irmãos, quando nós cremos em Deus, grandes coisas acontecem. O impossível acontece em nossas vidas quando nós cremos no Senhor. E o impossível aos olhos de Abraão aconteceu. Ele achava que, na verdade, a pessoa que ia substituir ele, que ia dar continuidade no trabalho dele, seria simplesmente seu servo, Eliezer. Mas o que Deus tinha para ele era maior, porque Deus é um Deus das causas impossíveis. E se você está vivendo hoje algo nos dias atuais que aparentemente é impossível, saiba que para Deus nada é impossível. Quando nós cremos, nós alcançamos aquilo que pedimos ao Senhor. Mas, para tanto, precisamos de ter a fé de Abraão e também a obediência de Abraão. Porque aquele que busca sem obedecer, aquele que busca sem o amor ao Senhor, ele não consegue. Nós vemos lá em 2 Crônicas 7,14, quando a palavra de Deus nos mostra lá, quando Salomão quando terminou de edificar o templo, né? Aquela oração bonita, e disse: esse povo que se chama pelo meu nome, se fizer o quê? Se humilhar e orar, e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei os seus pecados, perdoarei a sua terra. Portanto, queridos irmãos, as nossas orações estão condicionadas, primeiramente, a uma mudança de vida. As nossas orações estão condicionadas simplesmente a termos, primeiramente, que obedecer. Se não obedecermos, as nossas orações não são atendidas. Temos que colocar a nossa vida a cada dia no altar de Deus, não medindo o sacrifício. Abraão poderia chegar no outro dia e ficar: eu estou muito cansado, eu tive hoje uma trajetória de serviço muito grande, e agora Deus me pede um absurdo desse, né? Um filho que eu orei, que eu busquei, Deus faz grandes coisas na minha vida, né? Me dá esse filho, agora esse menino já é um rapaz, e ele me pede para me levar ele em sacrifício ao monte. Eu não vou não. Queridos irmãos, nós pedimos tudo para os nossos filhos, menos, na maioria das vezes, que eles sejam servos de Deus. Quando o garotinho, o adolescente fala: pai, eu quero ser um missionário, eu quero viajar, quero conhecer outras terras, quero pregar o evangelho em outro lugar. Ai, meu filho está querendo ir embora. Eu não queria isso para ele. Eu queria que ele fosse um engenheiro, um médico, e estivesse aqui perto de mim, né? E Deus contempla a nossa fé. Quando nós nos disponibilizamos a colocarmos as nossas vidas, aquilo que temos, aquilo que somos, nas mãos de Deus, Ele contempla a nossa fé e responde a nossa petição. Há um hino no Cantor Cristão também que me faz lembrar, que diz: Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que é de obter. A resposta: sem a fé enfraquecer, sua fé Jesus contemplará. Portanto, a sua fé, meu querido irmão, a sua fé, minha querida irmã, Jesus contemplará. Da forma como Deus contemplou a fé de Abraão, no momento crucial de sua vida, Ele contempla também a nossa fé. E Ele faz grandes coisas acontecer. E Ele quer que aconteçam grandes coisas nesta igreja, a partir de cada um de nós. Mas eu sou muito jovem. Deus está chamando você para estar aqui, trabalhando na equipe de louvor. Deus chama você que é jovem para estar lá na portaria. Deus chama você que é idoso para estar também no grupo de oração. Deus chama você que é idoso para estar trabalhando nesta igreja. Porque Ele chama todos. Certa vez eu trouxe uma mensagem, eu não me lembro, na igreja, que eu
fui pregar, eu falei que a relevância de todos na casa de Deus. E nós podemos citar aqui algo em relação a isso. Jesus, quando estava neném, ele foi levado à casa do Senhor. Jesus, neném, estava lá. Acho que, se não me falha a memória, ao 8º dia. Foi levado. Jesus, na sua adolescência, estava ali no meio dos doutores da lei. O primeiro milagre de Jesus praticamente foi na sua juventude. Portanto, Simeão era um idoso, que quando ele recebeu Jesus nos braços, ele falou: Senhor, agora pode despedir o seu servo, porque os meus olhos já viram o autor da salvação. Portanto, todos são importantes, todos são relevantes na casa do Senhor. Não importa a idade, não importa a posição social, porque Deus quer te usar da forma como você é. Deus quer te usar. Hoje eu parabenizei aqui o Átila. Eu quero parabenizar aqui uma senhora, um senhor, um adolescente, aqui dirigindo o culto, aqui na frente cantando. Como é importante todos participarem. Abraão já era um velhinho. Abraão era um velhinho, estava à disposição do Senhor. Não existe idade para fazer a obra do Senhor. Não existe idade para pregar o Evangelho. Eu fico muito triste quando alguém fala: eu sou muito idoso, eu não posso mais isso. Abraão tinha 100 anos quando foi pai. E nos deixa um legado de experiência para as nossas vidas nos dias atuais. Quando se fala de Deus agir de uma forma firme, quando nós falamos do impossível de Deus, conversando com o irmão, me permita, irmão Ribamar, eu quando conheci o irmão Ribamar, fiquei apaixonado por ele. Irmão Ribamar tem um amor muito grande por Deus, por Jesus, né? E se você quer, e ele tem prazer de estar trabalhando ali naquela cantina, né? Nós tivemos o privilégio de vir aqui participar ali de um macarrão à bolonhesa que ele fez com ervas finas, uma delícia. Portanto, irmãos, tudo que vier à nossa mão para fazer, nós devemos fazer conforme as nossas forças, porque na sepultura para onde nós vamos, lá não tem nada. E a palavra do Senhor está nos advertindo que nós precisamos de exercitar a fé de Abraão, a fé desse grande herói, que nos deixa esse legado, esse exemplo maravilhoso. Portanto, Átila, esposa do Átila, qual é o nome? Mariane, saiba que vocês vão ficar mais velhos, vão ficar com a cabeça branca, né? Com certeza. Amém, né? Mas vocês continuarão sendo bênção. Glória a Deus. E todos que estão sentados aqui com a cabeça branquinha, todos são bênçãos diante de Deus e pode fazer muito pela Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo precisa de crescer. É através da sua vida, é através da sua vida como idoso, é através da sua vida como jovem que estará atraindo outras pessoas para este rebanho. Pregando hoje pela manhã, um dos últimos versículos, naquele texto que nós lemos, diz: não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do Mestre vir dar-lhes o seu reino. Portanto, não temas, pequeno rebanho. Deus tem grandes coisas para fazer em sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer na vida do irmão Raimundo. Irmão Raimundo. Deus tem grandes coisas na vida de Ribamar, porque ele tem buscado viver com propósito de fazer o trabalho do Senhor. E quando nós nos submetemos a fazer a obra do Senhor, Ele nos dá longevidade e nos dá saúde. Lá em Isaías está escrito: Ele renova as nossas forças como águia, e você é renovado a cada dia. Eu acredito que eu sou praticamente quase um menino. Quase um menino. E cada um de vocês são renovados a cada dia. Ele viajou 3 dias, né? Abraão viajou 3 dias e avistou o lugar de longe. Já pensou levantar de madrugada, caminhar com 2 servos, um menino, né, um rapazinho, e ali um jumento cheio de coisas, né, para fazer aquele sacrifício ao Senhor, né? Lá no versículo 5 e 6,
Abraão manda os seus servos esperar eles. Abraão levou o cutelo e o fogo, e Isaque levou a lenha para o sacrifício. Aquele que ia ser sacrificado levou a lenha nas costas, né? E ficou lá os servos. Interessante, queridos irmãos, tanto em uma versão quanto na outra, é interessante que a mesma palavra, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor estava presente ali. E Abraão, né, no versículo 5 e 6, eu estou me antecipando aqui, Abraão, aqui no versículo 5 e 6, ele fala com os servos: esperai aqui por mim e pelo menino, porque nós vamos prestar o culto a Deus e voltaremos. Olha que fé, irmãos. Ele sabia que Deus iria fazer alguma coisa. Ele sabia que Deus viria a seu socorro. Saiba que Deus vem sempre a seu socorro. Antigamente a gente cantava uma música da seguinte forma: o Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, sua entrada e saída, desde agora e até o final. Portanto, Deus guardava Abraão. Deus sabia do coração de Abraão. Eu acho interessante também o Quarteto Arautos do Rei. Eles fizeram uma composição que fala sobre Sara, né? É poesia, irmãos. Isso não está registrado na Bíblia. Mas fala como ficou o coração de Sara, né? Sara estava em casa em oração, né? Logo bem cedinho, quando Abraão seguiu com Isaque, ela ficou ali em oração, buscando a presença de Deus, né? Não está isto revelado aqui na palavra do Senhor, mas de uma forma poética, né? Ao compor esse hino, colocaram esse detalhe, e eu acho muito interessante isso. Nós precisamos de confiar no Senhor, e Abraão falou: eu vou e volto com o rapaz, vocês esperem aqui, vocês esperem aqui. Portanto, queridos irmãos, nós precisamos de estarmos atentos ao poder de Deus. Deus nunca dá nenhum sofrimento além daquilo que nós podemos suportar. Se Deus estiver te pedindo alguma coisa, é claro que hoje Deus não vai pedir sacrifício a ninguém. O sacrifício que tinha que ser feito, já foi feito pelo anjo do Senhor, que é Jesus. Já foi pago, o preço foi pago. A cédula que era contrária contra nós, Jesus cravou lá na cruz. Assim diz a sua palavra. Isaque pergunta ao pai caminhando. Eu entendo o seguinte, irmãos, Isaque ele era bem pacífico, ele era bem tranquilo, porque mesmo ali ele caminhando com o seu pai, não tinha nenhuma ovelha do lado deles, estavam os dois ali. Isaque pergunta ao pai: onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. E ele continua andando com o pai. Eu acredito que talvez fosse nos dias de hoje, o adolescente, o jovenzinho, saía correndo, não é não? Mas não, Isaque já era preparado, porque ele tinha um grande exemplo do seu pai. E você tem que saber, querido irmão, você que tem a sua família, você deve ser exemplo para os seus filhos, para os seus netos. Você precisa ser exemplo. E simplesmente Isaque estava seguindo o exemplo de obediência do seu pai, ainda jovem. E é isso que nós precisamos nos dias de hoje. Mais Isaque, né, irmãos? Mais Isaque, né, Dalton? Estamos precisando. Mais Abraão nas nossas igrejas. Pessoas de fé. Pessoas de fé. Pessoas que falam: vamos fazer e vamos fazer. Onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde: Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. E continuaram. Chegando lá, Abraão edificou um altar, sobre ele colocou a lenha, amarrou Isaque, olha só, amarrou Isaque, e ele se deixou ser amarrado, em exemplo de obediência, e colocou em cima da lenha, né? E estendeu a mão com o cutelo, com a faca,
para imolar o seu filho, né? Está lá no versículo 11, do céu bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Tem muitos irmãos, uma das curiosidades bíblicas, talvez os irmãos não, muitos irmãos não sabem, muitos irmãos talvez não saibam, todas as vezes que a palavra do Senhor, lá no Antigo Testamento, a palavra do anjo do Senhor, está se referindo a Jesus. Está se referindo a Jesus. Jesus falou a Abraão, Abraão, não estenda a mão sobre o rapaz. Agora sei que temes a Deus e não me negaste, ele fala do pai, não negaste a Deus, e não negaste seu filho. Abraão tirou do rio do caminho doce pelo filho entre os desafios. Portanto, irmãos, isso é maravilhoso. O cordeiro da provisão. Está faltando algo na sua casa, está faltando algo na sua vida, está faltando algo na sua família. Saiba que Deus proverá. Deus proverá. Mas, para tanto, você precisa de exercitar a fé em Jesus. Você precisa de exercitar a fé nesse anjo, que é o anjo do Senhor. Você precisa de crer aquilo que Jesus falou para Jairo. Jairo estava já totalmente desanimado. Ele sabia da sua filha, talvez a filha tivesse morrido, né? E as pessoas estavam ali em volta de Jairo, né? Jesus chega para Jairo e fala: Jairo, não temas, apenas creia. E quando nós cremos nas promessas de Deus, há uma música que diz que grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Mas, para tanto, nós precisamos nos disponibilizarmos para fazer o trabalho de Deus. Fazer o trabalho de Deus com vontade, com alegria. Fazer o trabalho de Deus com o desejo de ver frutos. E quais são esses frutos? Aquelas pessoas não podem precisam de ser alcançadas. Pessoas não podem precisam de ser alcançadas. Que precisa de conhecer esse Deus maravilhoso. E a partir daquele momento, né, Abraão colocou o nome naquele local, o Senhor proverá. Coloque esse nome, né, em sua vida. Coloque esse título em sua vida. O Senhor proverá na minha vida. O Senhor proverá na minha casa. O Senhor proverá na minha igreja. E eu vou procurar estar a cada dia fazendo o seu trabalho com mais felicidade. Falei que esse momento Deus não chama para capacitar. Deus não chama para capacitar. Deus chama para capacitar. Deus chama pessoas para fazer a sua obra e ele dá direito a eles. Mas para tanto precisa haver o esforço de cada um. O desejo de querer ver algo acontecer. Jesus quer fazer muito pela sua vida. Jesus quer fazer muito pela sua vida. Basta você dar essa oportunidade a Ele. Você tem medo dessa vida. Você quer ir melhor dinheiro dessa vida. Mas você sente no seu coração que você está precisando de mais alguma coisa na sua vida para que você possa fazer o trabalho de Deus com alegria. Nesse momento, eu faço uma situação. Eu estarei orando por você. Eu estarei orando por você. Você deseja de algo, você ainda pode fazer agora. Porque, irmãos, você tem que estar fazendo isso para Deus. Deus é verdadeiro de Deus. Deus está aqui em nossa vida. Tudo que nós viemos fazer, Ele deixou. Ainda Ele quer que nós viemos esmerarmos cada vez mais e mais. Alguém que deseja fazer um voto com Deus, que deseja colocar a sua vida, consagrar a sua vida mais à vontade de Deus. E quero nós aqui por nome de Deus, colocando essa palavra no seu coração, a fé de Abraão, o amor de Abraão. Precisamos viver a cada dia uma experiência que vamos viver
Jesus.